chuva preta! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, vamos lá, força elétrica, tá? Bem tranquilo. Eu vou explicar a teoria, aí depois a gente vai fazer um exercício bem basicão para a gente fechar esse assunto que é bem tranquilo. Joia? Então vamos lá. Gente, força elétrica, quando aparecer, eu vou simbolizar com fel. Então fel para a gente agora significa força elétrica. E gente, bem óbvio, né? Força elétrica é uma força. Logo, a unidade, newtons. Tudo bem? Por que aparece a força elétrica? E onde aparece a força elétrica? Gente, a força elétrica ela aparece devido à interação entre as cargas. Você sabe que tem corpos que têm cargas positivas e outros com cargas negativas. Essas cargas se interagem com aquela famosa frase, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. E essa atração ou essa repulsão entre as cargas é através de uma força denominada força elétrica. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma esfera positiva e uma esfera negativa. Entre elas eu tenho uma atração ou repulsão? Eu tenho uma atração, porque elas possuem sinais opostos. Os opostos se atraem. Então, ó, essa carga vai atrair essa com a força elétrica. Toda ação tem uma reação, terceira lei de Newton. Se a negativa vai atrair a positiva vai reagir e vai atrair a negativa. Com o mesmo módulo de força elétrica, o mesmo valor aqui, ó. Então as cargas se atraem, ou por exemplo aqui embaixo, as duas são positivas. Então, como tem o mesmo sinal, elas se repelem, os iguais se repelem. Então essa vai repelir essa aqui, ó, para a direita, essa reage e repele essa para a esquerda, também com a força elétrica. Então a força elétrica é isso, é a interação entre as cargas, seja de atração ou de repulsão. E como é que você vai calcular a força elétrica? Antes, olha só esse exemplo aqui, ó, que é bem tranquilo também. Aqui eu tenho uma esfera com carga Q1 positiva. E aqui do outro lado, eu tenho uma esfera com carga negativa Q2. E D, gente, é a distância entre essas duas cargas. Joia? Deixa eu te perguntar, entre elas tem atração ou repulsão? Atração. Então, ó, a carga 1 vai atrair a 2 com a força elétrica e a 2 vai atrair a 1 também com a força elétrica, ó, mesmo valor. Elas se atraem com a mesma força, que é a força elétrica. Tá, e aí, eu quero calcular isso. Como é que eu vou calcular esse fel aqui, essa força elétrica? Você vai calcular usando essa fórmula. Então, fel, força elétrica vai ser igual a K módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Vamos analisar cada termo. Gente, o K é uma constante, tá? Constante eletrostática, que depende do meio que as cargas se encontram. Se essas duas cargas aqui estão no ar, se elas estão no vácuo. Só que assim, em vestibular, concurso, quase todas as vezes essas cargas se encontram no vácuo, tá? E no vácuo, o valor vai ser esse aqui, ó. O K vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, ou 9 vezes 10 a nona. Então lembre-se que esse K é uma constante que depende do meio. E esse valor aqui, gente, é o valor das cargas no vácuo. Firmeza? Agora, Q1 e Q2 é o que, brother? Olha o meu exemplo. Q1 e Q2 são as cargas que estão se interagindo, ou se atraindo, ou se repelindo. Tudo bem? Só toma cuidado que aqui na fórmula você é obrigado a colocar elas em módulo. Então, por exemplo, a carga 2, que é uma carga negativa, você não pode colocar o sinal de menos aqui. Tu vai colocar todas as cargas positivas. E o D, para fechar, é a distância entre as cargas. Que você, se reparar aqui na constante, ó, que está em metros, essa distância você também vai colocar em metros. Só uma perguntinha. O que acontece com a força elétrica se você aumentar a distância entre as cargas? Se você aumentar a distância, essa força elétrica ela vai diminuir, ela vai cair. Isso é bem óbvio. Porque se você pegar essas duas cargas e você for afastando elas, a interação entre elas fica cada vez mais fraca, seja ela de atração ou de repulsão. Ou seja, se você aumentar a distância, a força elétrica vai ficar mais fraca, ela vai diminuir. Tudo bem? Então essa foi a teoria. Agora o vídeo vai cortar aqui e vamos fazer o exercício. Olha o exercício que eu coloquei para vocês. Gente, ele é bem simples.
Se alguém quiser que eu resolva algum exercício mais avançado depois de algum vestibular, é só deixar o comentário aqui com o item. Esse aqui é mais para a gente entender como é que vai funcionar e como é que eu vou usar, e geralmente como é cobrado força elétrica no vestibular e nos concursos, beleza? Então aqui é mais ou menos o seguinte: eu tenho 3 cargas, eu tenho a carga Q1, a carga Q2 e aqui no meio a carga Q3. Essa distância é de 1 metro, essa distância é de 1 metro. E as 3 cargas são negativas, tá? Inclusive, os dados estão aqui, ó. A carga 1, a carga 2 e a carga 3, todas negativas. E aqui é aquela constante K, que eu já tinha comentado com vocês, 9 vezes 10 a 9. Para quem não sabe, esse M, esse outro símbolo aqui, são símbolos que têm o seu significado. E você vai ter que decorar alguns deles. Eu peguei os que mais caem e coloquei aqui para você como lembrete. Esse M, gente, é um milli, que significa 10 a menos 3. Aqui no meio tem um micro, que é 10 a menos 6. E aqui embaixo um Nzinho, que é um nano, que é o 10 a menos 9. Só que no mínimo você tem que saber é o milli e o micro, que são os que mais aparecem. Então, nesse exercício, o que eu quero? Eu quero que você calcule para mim, você pode até pausar, tentar resolver e depois você dá play. Eu quero que você calcule a força resultante na carga aqui do meio, que é a carga Q3. Então, o que acontece com essa não me interessa agora. Eu quero saber o que acontece com essa carga. Para onde ela vai no final? Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, para onde ela vai? Então vamos fazer bem devagar. Primeiro, ó, essas duas são negativas, então elas se repelem. Mas eu não quero saber o que acontece com essa, só com a carga que é 3. Então eu sei que a 1 repele a 3. Para onde? Para a direita, com a força elétrica de 1 em 3, porque a 1 repelindo a 3. Só que a 2 e a 3 também tem o mesmo sinal, que é negativo. Então eu sei que a 2 também repele a 3. Para onde? Para a esquerda, com a força elétrica de 2 em 3. Então, são essas duas únicas forças que atuam na carga 3. Uma para a direita e outra para a esquerda. E o que eu quero que você faça para mim? Calcule a força resultante sobre essa carga. Lembrando, gente, que força resultante é o somatório, é a soma vetorial das forças. Aqui tem quantas? 2. Como é que você vai somar isso com isso? Gente, lembre-se, são 2 vetores com sentido oposto. Se tem sentido oposto, você soma ou subtrai? Subtrai. Então, aqui, a força resultante, eu vou fazer como sendo a força de 2 em 3, menos a força de 1 em 3. Subtrai. Sentido oposto, subtrai. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos calcular esse valor, vamos calcular esse valor e achar a força resultante. Vou fazer aqui, ó. Força elétrica primeiro, que a 1 faz na 3. A 1 repelindo a 3. Lembra da fórmula de força elétrica? K, QQ sobre D ao quadrado. O K vale quanto? 9 vezes 10 a 9. Aí depois vem as cargas, Q1 e Q2, que tinha lá na fórmula, acabei de explicar. Mas aqui, não vai ser Q1 e Q2. Porque eu falei, as cargas que vêm aqui na fórmula são as cargas que estão se interagindo, que nesse caso é a carga 1 e a carga 3, porque a 1 repelindo a 3. Então eu vou colocar a carga 1, que vale menos 2 milicoulombs, lembrando, em módulo, o negativo não vem. 2 vezes 10 a menos 3, e a carga 3 que está aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pelas distâncias entre elas ao quadrado, que é 1 metro. E 1 ao quadrado vai acabar sendo 1 mesmo. Se a gente resolver isso aqui, gente, 9 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? 36 vezes 10. Gente, lembrando, multiplicação aqui, ó, de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar, ó, 9 menos 3 menos 6 vai dar 0. E 10 elevado a 0 é quanto, gente? É 1. Então essa força vai dar 36 newtons. 1 ao quadrado é 1, então não faz diferença. Então eu calculei a força que a 1 repele a 3, 36 newtons. Agora vamos calcular
a força elétrica que a 2 faz na 3, ó, repelindo ela. Força elétrica de 2 em 3. Vai ser o K. Mas agora, quais são as cargas? Não é a 2 repelindo a 3? Então você vai colocar o valor da carga 2 e da carga 3. Carga 2, 4 mil. 4 vezes 10 a menos 3. Lembrando, em módulo, menos não vem. Carga 3, 2 vezes 10 a menos 6. Qual a distância entre a carga 2 e a 3? 1 de novo. Então, 1 ao quadrado. Então, bora resolver isso aqui rapidão. 9 vezes 4, 36. Vezes 2, 72. 72 vezes 10 elevado. Conserva a base, são os expoentes. Menos 3 com menos 6, menos 9. Menos 9 mais 9, 0. Então, ó, 10 elevado a 0 é 1. Opa, desculpa, eu falei 76. Errei, gente, desculpa. 72. Foi mal. Então aqui vai dar 72 newtons. Então tá aí. Calculei a força de 1 em 3 e de 2 em 3. Agora vamos achar a resultante. Basta você subtrair, ó. Força resultante vai ser a força que a 2 faz na 3, que deu quanto? 72. Menos a força que a 1 repele a 3, que deu 36. Logo, a força resultante sobre essa carga aqui, ó, vai dar 36 newtons. E repara mais uma coisa, no final, essa carga V3 foi para a direita ou foi para a esquerda? Lembra-se, gente, vai prevalecer o sentido da mais forte, a mais forte vai ganhar. A força de 1 e 3 deu quanto? 36. E a força de 2 e 3 deu quanto? 72. Então, no final, essa carga aqui vai para onde? Essa carga vai para a esquerda. Então, para cá que vai estar a sua força resultante. Tudo bem? Exercício bem básico, bem tranquilo, só para fechar a matéria. Valeu!